tentamos matar rapidinho isso, né? Acho que fica bom para todo mundo ver. Vocês estão me ouvindo bem? Isso. Sim, terça-feira ele tinha vários, né, que tem compromisso à noite, então esse horário acredito que fica bom para todo mundo. Não, bacana. Tem que falar mais alto, Cris. Tá, vou tentar falar um pouco mais alto então. Vamos lá. Pessoal, seguinte, eu já conversei com alguns antes sobre o assunto aqui, mas a gente criou um novo modelo da proposta técnica, né? A gente tem o nosso modelo ali da pré-proposta que sai no Safe Leads, que é assim, um modelo com um visual bem mais bonito, né? A nossa proposta técnica ela tinha uma cara meio muito mecânica, assim, muito técnica, assim, não tinha aquele layout bonito, agradável, né? Então, um tempo atrás a gente fez um curso e falaram muito sobre a forma de vender o produto, né? E a gente estava focando muito no nosso produto, em passar aquelas características técnicas do produto, né? E a gente não focava na experiência do cliente, na dor do cliente. Então, isso a gente começou a montar um novo modelo de proposta, trazendo uma forma de apresentação diferente, né? E tentando trazer o visual dela um pouco mais próximo do que a gente tem na pré-proposta, deixar um pouco mais bonita, mais agradável ao cliente, né? Aí eu tenho aqui uma que eu imprimi aqui só para a gente fazer esse teste, para eu fazer essa apresentação para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês irem vendo, tá? Todo mundo está vendo aí? Então, assim, pessoal, aqui a gente começa pela primeira página da nossa proposta, né? Nela... Agora abriu. Ah, tá. Nela vai ter esse visual, vai aparecer aqui uma foto de uma obra. Quando a gente seleciona o tipo da obra, se é uma residencial, empresarial, se é uma usina de solo, ou se é uma rural, essa imagem é uma troca, né? Mostrando uma obra nesse padrão que a gente está orçando, né? Aqui aparece por enquanto o projeto solar, mas a gente pode colocar aqui embaixo o nome da unidade, né? Então, a projeto solar Rio do Sul, Blumenau, Chapecó, conforme for a unidade selecionada. Embaixo aqui, então, a gente tem os dados do cliente, né? Vou dar um zoom para vocês. Então, aqui vai vir os dados do cliente, o nome do cliente, a cidade, o nome da proposta, quando foi gerada essa proposta. E se a gente botar uma validade da proposta, vem aqui também. Aqui embaixo, então, a gente tem o nome da unidade, né? Aqui, Projeto Solar Rio do Sul, quem foi o representante, o vendedor, né? Aqui da Roma Christian e o contato. Se vocês quiserem botar um e-mail aqui, a gente pode botar também, tá? Então, passou a primeira página, a gente vem para essa segunda página aqui. Qual que é o intuito dela? Mostrar para o cliente, né, começar a mostrar para ele a dor dele, e criar um pouco de sensação de urgência, né, nessa compra. Então, a gente tem duas informações importantes aqui. A primeira parte, que é essa daqui, é um gráfico que a gente criou, né, onde que ele fala do impacto, né, do aumento da energia. Aqui a gente montou um estudo, né, onde que a gente avaliou o reajuste de energia médio, né, do Brasil entre 2010 e 2021. Nesse período aqui de 11 anos, né, o valor da energia dobrou. Ele aumentou 103,04%, né, uma média ali de 9,37% ao ano. E esse levantamento aqui, ele não considera as bandeiras tarifárias, então isso aqui é só o custo de energia mesmo que aumentou. A gente montou um gráficozinho aqui de uns 2011, a gente partindo aqui a base de 2010, né? Em 2011 a gente teve aqui 3,66 e foi aumentando a energia, né? Teve alguns anos que o valor da energia reduziu, né? Quem lembra daquela época que a Dilma baixou o valor da energia, né? Depois aumentou mais ainda. Então, aqui a gente foi montando esse gráfico, né? E a gente já tem no final, né? Em 2011, por exemplo, a gente... Agora que eu vi aqui, no gráfico está com um errozinho, está todos os anos com 2011. Eu não tinha visto isso, depois a gente corrige, tá? Assim, em 2011 a gente teve aqui 12,4% de aumento, fechando aqui os 103,04%. Esse ano o aumento vai ser ainda maior, tá, pessoal? A gente está falando, eu peguei essa data em 2011, mas acabou de sair a notícia ali que o Rio de Janeiro, por exemplo, ele aumentou 17,4%. Então, a tendência para esse ano é reajuste na faixa de 15% do Brasil inteiro, né?
Então, isso aqui é mais ou menos para mostrar para a gente, ó, o valor da energia está aumentando todo ano, né? Aqui, nós temos a segunda parte, onde a gente fala sobre a nova legislação. Para mostrar para ele que essa sensação de urgência também, né? Ó, vai mudar a legislação, você vai começar a pagar taxa e tal. Então, é um assunto um pouco complexo, a gente tentou simplificar ele o máximo possível, né? Mas, basicamente, o que acontece? A partir do ano que vem, né, novas instalações, elas começam a pagar o uso do fio B, né? Que é a rede de baixa tensão concessionária. E, Cristiano, quanto que é esse fio B? Aqui a gente tem um exemplo, né, composição da fatura. A gente pega aqui, mais ou menos 50% do valor da energia é a TUSD, que é o uso da rede da concessionária, e 50% é energia. Desses 50% que é o uso da rede, mais ou menos, isso é a média do Brasil, tá? 28% é o fio B. Ou seja, se o quilowatt é R$1, mais ou menos os 28 centavos é o fio B. Então, esse valor aqui, a gente vai começar a pagar o uso da rede. Só que ele é escalonado, né? Em 2023, ele começa com 15% e ele vai aumentando. Até 2029, ele fica em 100%, né? Então, é 15% de 28%, né? A gente fizer aqui, fazer essa continha rápida, 0,28 vezes 0,15, vai dar 4,2%, mais ou menos no primeiro ano, né? No segundo ano, ele vai ser um pouquinho maior, né? Então, ele vai para 9% e ele vai aumentando, né? Até em 2029, ele chegar aqui em 28%, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais de informação, né? Adicional. E a gente colocou aqui, ó, um QR Code. Se vocês, com o celular, escanear o Open, isso aqui leva para uma notícia no nosso blog, né? Site Projeto Solar, onde que a gente tem toda uma explicação ali de como funciona essa nova lei, né? Então, aqui é mais um resumo, e aqui, não, se não quiser saber mais informação, só acessar nosso site aqui, a gente tem informações sobre isso aqui, né? Então, lá a gente mostra que o valor da energia está aumentando, e aqui a gente mostra que vai ter essa nova legislação de que, a partir do ano que vem, começa a pagar as taxas, se ele tivesse ano, ele não paga nada disso, né? Aí, a gente vai para a próxima página aqui. Nessa página, a gente traz o quê? O gasto de energia que ele teve nos últimos meses, né? E a projeção de gasto e economia dele para os próximos anos. Então, o primeiro gráfico aqui, a gente mostra, no caso aqui, a gente colocou como se a gente tivesse duas faturas, né? Então, a gente tem essa fatura aqui e essa aqui, e temos o total. Então, o gráficozinho, a gente fez o quê? No total, eu tenho aqui o consumo total dele em quilowatt. Aí, nos outros, a gente não colocou para não poluir muito o gráfico, né? Mas aqui a gente vê, não, em janeiro tem um consumo de 3.000, em fevereiro, 3.750. E se ele tiver vários UCs, né? Tem um gráficozinho mostrando quanto disso aqui representa cada UC, né? Aí aqui, a gente tem, ó, quanto que ele pagou de energia nos últimos 12 meses. Nesse caso aqui foi 29.982. E a gente já coloca aqui, baseado no sistema que foi orçado, né? Se ele tivesse já feito esse sistema, ó, você poderia ter economizado 19.500, né? Se tivesse feito esse sistema, lá atrás. E daí a gente traz aqui, ó, a economia a longo prazo. Então, ó, o gasto de energia sem o sistema fotovoltaico, né? Nos próximos 5 anos, por exemplo, aqui esse aqui é um PDF que a gente fez o modelo, tá? Não leva em conta os cálculos aqui está puxando de um ano. Mas, ó, os próximos 5 anos gastaria X de energia, os próximos 10 Y, a gente vai mostrando aqui quanto que é o gasto dele de energia. E aqui a economia com o sistema fotovoltaico. Então, aqui, por exemplo, acho que seria 129 mil, por exemplo, um pouquinho mais. Ele teria uma economia aqui de 106 mil. Aqui em 10 anos, ó, 165, e ele teria uma economia de 236. Então, aqui só mostrar para vocês, né, a gente dá um exemplo assim, quanto que seria o gasto de energia dele e quanto que ele economizaria, né? Vamos lá. E interessante assim, isso aqui, quando ele vê, já dá um valor para ele, né? Então, assim, ele vê, não, em 5 anos eu vou gastar 100 mil de energia, vou economizar 100 mil de energia. Aí a gente vê por orçamento, ele já tem um valorzinho na cabeça, né? Aí aqui, pessoal, a gente tem a página sobre garantia de geração, né? Onde a gente está explicando certinho para qual funciona. Então, aqui a gente tem a descrição, né?
Ó, o projeto solar garante a geração do seu sistema, ou seja, considerando a média do primeiro ano de geração, se o seu sistema não produzir aquilo que foi garantido, a projeto solar reembolsa a diferença de produção e faz os ajustes necessários para melhorar a performance do seu sistema, né? Então, aqui, ó, a produção de energia no primeiro ano foi estimado 27.397 kW. Esse gráficozinho a gente está mudando, né? Fazendo ele um pouco mais bonitinho, mas assim, aqui é o quanto que a gente estimou de geração do cliente. A gente vai botar uma linhazinha ou uma barra aqui para mostrar essa garantia de geração, que seria os 90%, né? Esse é mais explicativo. Mas aqui embaixo a gente tem a explicação também. Então, como é que funciona na prática, né? Ó, se você contrata um sistema para produzir 1.200 kWh ano, por exemplo, para isso o sistema precisaria gerar uma média de 100 kWh mês, né? Aqui a gente tem um desenhozinho, né, de janeiro, geração mais alta, junho mais baixa, dezembro mais alta, né, para mostrar que tem uma oscilação ali da geração, né? E aqui, mas sabemos que há uma variação para mais ou para menos de acordo com cada mês, a estação do ano. Aí entra a geração, para todos os projetos entregues a partir de 2022, né? Nosso compromisso: se o seu sistema não alcançar a produção contratada na média do primeiro ano de funcionamento, a projeto solar fará o reembolso da diferença e fará a correção do sistema, até que ele gere o que foi prometido. Aqui, mesma coisa, pessoal, a gente botou aqui um QR Code. Se vocês acessarem, ou o cliente acessar, né, esse QR Code aqui, ele vai dar para o nosso site, onde tem uma matéria no blog explicando certinho como é que funciona essa garantia, né? Pessoal de Brusque, quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Cris. Seguinte, é uma pergunta sobre a garantia de geração ali, Cris, que um cliente me fez e eu falei, mas eu não tinha 100% de certeza, tá? Mas a correção, né, por exemplo, se ficou abaixo de 90% da geração anual ali, né? Reembolsa até os 90%, né? Se for com 85%, vai reembolsar 5%, mas a correção é para atingir os 100% ou é para atingir os 90%? Atingir os 90%. Atingir os 90%. A correção é para atingir os 90% também. Isso. Entendi. Porque, assim, a gente deixou essa margem de erro de 10%, porque a gente tem anos que gera mais energia e tem anos que gera menos, né? Então, por exemplo, esse começo de ano foi muito chuvoso, então a maioria dos sistemas gerou menos. Só que no ano passado já foi um ano que teve mais insolação, teve menos chuva. Então, ano passado, começou a ter sistemas que gerou 20% a mais do previsto, né? Então, a gente normalmente, quando a gente fala, não, vai gerar 1.000 kW por mês, a gente já está considerando uma margenzinha de erro, né? Se ele gerou abaixo daquilo ali, realmente foi um ano, algum motivo que passou dessa margem de erro, né? A gente faz a correção até ali, né? Então, assim, a margem de erro que a gente tem no orçamento ali é em torno de 10%, 12%, e daí a gente dá mais esses 10% aqui de margem na garantia de geração. Ficou claro? Sim, sim. Então, tá bom. Então, pessoal, seguindo aqui, né? Então, aqui a gente clica na garantia de geração. Aqui a gente tem uma página sobre o monitoramento. Então, assim, nessa página aqui a gente clica sobre o monitoramento, o nosso monitoramento premium, né? Como é que ele funciona. Então, vamos dar um zoom aqui. Também, aqui a gente fala o nosso time pós-venda, faz o monitoramento, né? A gente faz os relatórios e tudo mais. Não vou ler tudo porque é um pouquinho extenso, né? Mas aqui tem algumas páginas mostrando o sistema de monitoramento, né? Uma observação, né? Que o sinal de energia, né? Ele passa ali. Eles precisam deixar um sistema de Wi-Fi para a gente também. Né? Aqui tem a imagem do aplicativo de geração, né? Onde eles podem fazer acompanhamento pelo celular. Então, tem algumas imagens mostrando aqui o aplicativo, né? Aqui tem um exemplo do relatório, né? Que o cliente recebe também. E assim, Cristiano, é difícil explicar, ficou muito pequenininho. Mesma coisa, a gente botou um QR Code aqui. Esse QR Code cai no nosso monitoramento, né? Então, assim, a gente tem um monitoramento aqui disponível lá. Fazendo esse QR Code, você vai cair nesse monitoramento e tem um modelo também de um relatório completo, né? Que a gente vai ter disponível ali. Para não ficar muito extensa a proposta e não ficar com muita folha adicional, né? A gente achou legal ficar colocando isso. Então, o cliente consegue acessar o monitoramento aqui da Projeto Solar, por exemplo, em tempo real e ver como é que funciona esse sistema, ver a economia que deu e tudo mais, né? Aqui, então, nós temos aquela página que é as observações, né, que a Milena costuma colocar, onde é feita a análise de telhado.
Então, aqui a gente vai botar algumas observações, né, sobre o levantamento que foi feito no local de instalação, na disponibilidade diária, algumas recomendações, né. Por exemplo, necessário aumentar a demanda, né, porque hoje o cliente está pagando multa de ultrapassagem de demanda, entre algumas outras observações aqui. E aqui onde está em branco, né, a gente vai colocar aquela imagem que a gente faz o projeto no PVSol, onde vai o telhado do cliente com os painéis, né. Então, assim, a gente mostra aqui como é que vai ser feita a instalação, né. Aqui, então, a gente tem a página do projeto. Aqui a gente vai ter, na parte de cima, a potência instalada, né, 21,8 kW, por exemplo. São 40 painéis de 545 watts, um inversor renda 20K. E a gente vai atender 65% do consumo do cliente. Telhado considerado cerâmico, orientação norte, a instalação de 114 metros quadrados, consumo médio de energia do cliente 3.500 kWh e geração estimada 2.263 kW, né, que é os 65%. Aqui algumas informações do projeto, né? Modelos dos painéis, painel JA, potência 545, peso, garantia 25 anos, 12 anos de fabricação. O inversor aqui, também as mesmas informações, né? Material da estrutura, vai ter uma fotinho da estrutura, então se for um tipo de estrutura ou outro, a gente vai tirar foto. E aqui sobre sistemas de proteções, né? Um resumo daquilo que a gente tem na proposta hoje, né? Aqui temos aquele gráfico, né, de energia consumida e energia gerada pelo sistema. Cris, só um minutinho. Pede para o Cícero colocar o fone de ouvido, tirar o volume, porque está dando microfonia bem alta aqui. Então aqui, pessoal, aquele gráfico, energia consumida e energia gerada pelo sistema. Na próxima página, a gente tem aqui o total de investimento, né, nesse exemplo aqui, 104 mil, e a economia mensal prevista, tá? Nesse caso aqui, 8.100 kW. Nós temos, então, alguns resumos aqui da retorno, né? Tem estimado de retorno, nesse caso aqui, 5,1 anos, taxa de retorno ao ano 1,57. Alguns dados que foi necessário para a gente colocar também sobre a questão ambiental, né? Então, nesse caso aqui, são 14 árvores salvas, a distância percorrida por um carro, por um automóvel, né? São 14.400 km, economia de CO2. Aqui, as toneladas de CO2 não emitidas são 16 toneladas. O retorno do investimento, a gente monta um gráfico, né? Então, no primeiro ano, ele tem o desembolso aqui dos 104 mil, e ele vai tendo o retorno desse dinheiro, né? Então, ele vai vindo aqui, do quinto para o sexto ano, ele já tem um pouquinho de lucro. Ele vai vindo aqui, em 25 anos, ele vai ter aqui 721 mil reais de lucro, né? Pagou o sistema sobre isso aqui. Aqui a gente tem condições de pagamento, né? Que é alterado de acordo com cada proposta. E prazo de entrega, por enquanto, está botando aqui a combinação do contrato, né? Esse aqui a gente pode personalizar conforme for necessário. Próxima página, a gente fala sobre as bandeiras tarifárias, né? Então, aqui a gente explica o que é as bandeiras, a bandeira verde, amarela, a vermelha 1, a vermelha 2, né? Como funcionam as bandeiras do sistema. Então, nesse caso aqui, o valor de energia do cliente é 71 centavos. Ele tem a geração estimada do projeto, né? Então, o desconto dele, quando tiver na bandeira verde, vai ficar na média aqui de R$ 1.600 por mês. Quando for na bandeira amarela, fica aqui R$ 1.678, né? Ele tem uma diferença pequena na amarela. Quando vem para a vermelha 1, vai para 1.759, quando é a bandeira nível 2, vem para 1.824. Né? Então, aqui é o percentual de economia adicional com as bandeiras, né? Para ter essa informação adicional para ele. Esse cálculo não é considerado aqui no cálculo de retorno, né? Porque ele não sabe quando tem bandeira e quando não vai ter. Mas que a informação adicional é interessante para o cliente. Principalmente agora que a gente está na bandeira de escassez hídrica, né? Que vai mais um mês ou dois ali. O cliente pega a fatura, muitas vezes tem um valor bem alto de bandeira, né? Então, isso aqui é interessante mostrar para ele. Na próxima página, a gente tem aqui o cronograma da obra. Então, assim, para passar ao cliente, depois que ele comprou, quais são os próximos passos, quanto tempo leva, né? Então, a gente tem aqui, o pedido fechado, vai para revisão técnica. Se estiver fora do padrão, né, de energia, por exemplo, tem que fazer adequação. Se não vem para contrato, é financeiro, RT, entrega os materiais, então tem aqui o fluxo demo completo. A gente vai fazer mais algumas melhorias aqui, né? E a gente vai colocar aqui os prazos médios, quando for microgeração e quando for mini geração também, que são prazos diferentes da funcionária, né? Então, aqui, por exemplo, a gente botou de 15 a 30 dias, mas a gente vai separar. Quando você selecionar que é microgeração, aparecer os prazos da micro, e quando for mini, aparecer os prazos da mini. Né?
Aí aqui depois a gente tem mais alguns chamariz, né? Então, assim, por que energia solar, né? Economia, sustentabilidade, o retorno garantido, né? Que a gente dá. Por isso que escolher projeto solar. Isso aqui é como tem na nossa pré-proposta, né? No CIFLIDS. Então, a gente fala sobre a refrigeração, a experiência de verdade, maior integrador de SC, orçamentos técnicos, né? Como é feito, geração baseada em cálculos, engenharia confiável, garantia blindada, pós-venda, setor de monitoramento, segurança em primeiro lugar, né? Mais alguns motivos aqui, parcelas próximas da economia, engenharia própria, garantia de geração. Aqui está com mais de 250 sistemas instalados, a gente já atualizou esse número aqui, tá? Aí aqui no finalzinho, a gente tem simulação de financiamento, né? Então, aqui as informações, ó, valor da primeira parcela, 2.700, parcela 72, taxa efetiva de 1,39 e o valor total do financiamento 157 mil, né? Por exemplo. Então aqui, ó, o valor da operação 104, total, né, que o cliente vai pagar 157. Depois a gente tem aqui para 120 meses, né? Mesma simulação. E aqui no final, a última página, algumas considerações da proposta. Então a gente fala, o cliente tem que disponibilizar Wi-Fi para usufruir do seu monitoramento. Então, assim, tem alguns detalhezinhos aqui. Aqui, novamente, o contato do vendedor. E aqui a gente colocou um campinho de aceite da proposta. Então, quando a gente preencher os dados lá do cliente, aparece aqui o nome do cliente, para fazer o aceite. Então, aqui é para dar aquela sensação de fechamento, né? Então, você negociando com o cliente assim, vamos lá, fechamos, beleza. Pode pedir assinar aqui a última página da proposta, né? É mais assim, para ter aquele sensamento, não, realmente fechei, né? Para a gente criar aquela sensação, assim, de compromisso, né? Então, essa proposta ficou com mais ou menos 15 páginas, né? A gente vai mandar ele como um PDF único. Na hora de imprimir, aqui, se eu não quero imprimir aqui as simulações de financiamento, por exemplo, é só você selecionar para não fazer impressão ali, né? Petson, quer fazer uma pergunta? Olá, bom dia. Nesse detalhe ali onde que parece o financiamento, né? A gente está colocando o financiamento do Cicobi, mas não é o tão real, eu digo que é mais fechado, né? E existe a possibilidade de fazer a simulação da ViaCred e isso representar naqueles gráficos de retorno de investimento? Aqui a gente não está colocando o nome do banco, né? A gente bota só aquela simulação, né? E bota algumas informações aqui. Se vocês quiserem passar, não, eu quero que na minha região considere a taxa X ou Y. A gente consegue personalizar para quando selecionar a franquia de vocês, ele puxar essa taxa, tá? O que eu digo é o seguinte, porque hoje praticamente ninguém está fechando dessa forma, né? Com a Selic tão alta, né? A realidade está sendo outra, está sendo com aquela taxa fixa, né? É isso que eu questiono, entendeu? É verdade. Tá. Aqui em Brusque também, ninguém tá mais interessado nessa tabela price ali, esse tipo de financiamento ali. O pessoal quer coisa fixa, né? Uhum. Não, é possível sim. Aqui a gente está usando com a SAC, eu sempre confundo SAC price, né? Mas aqui é com a parcela variável, né? Se vocês querem, não, Cristian, a gente quer que utilize a tabela de parcela fixa, por exemplo. Cara, isso aqui é bem simplesinho. A gente monta aqui uma nova tabela, né? E se quiserem que a gente manda as duas opções, dá para mandar também, né? É só porque aqui a gente está fazendo para 72 e 120 vezes. Aí, se fosse botar duas opções, eu não queria botar 4 folhas, né? Mas dá para selecionar. Tá ficando legal, o cliente está chamando a atenção do cliente na proposta. Na pré-proposta está vindo a ViaCred, né? Pelo menos aqui na minha região está sendo interessante. O pessoal está olhando ali, já aparece ali, a gente já faz o cálculo na hora para o cliente, fica mais interessante, sabe? Claro, daí lá só vem esse quadradinho, não precisa colocar aqui todas as parcelas, né? Sim. Tem essa variação, né? É uma coisa bem mais simples, né? Só um quadrado lá, como tu tens ali aquela primeira linha lá em cima, né? Sim. Toda a parcela, a quantidade de parcelas, taxa e o valor final. Se for a fixa, parcela fixa, né? A gente pode montar só um quadradinho aqui com informações, a volta da parcela, algumas informações, né? Não precisa ser essa tabela toda, né? E assim, eu acredito que a tabela fixa agora é um pouquinho mais atrativa, porque nessa aqui a gente começa com o valor da parcela mais alto e vai caindo, né? Só que o cliente compara quanto que vai ser a parcela com quanto que ele está economizando, né? E na tabela fixa, como as parcelas já são iguais, ela é um pouquinho menor do que essa aqui. Então ela fica mais próxima da economia também. Acho que talvez por isso tenha uma aceitação maior. Mas assim, a tabela, por enquanto, está com essa aqui.
Mas a gente vai fazer aqui uma alteração e a gente pode colocar também essa tabela fixa aqui. Aí. Mais alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Aqui? O ideal ali na simulação seria, por exemplo, pegar a ViaCred e olhar as taxas de juros que mais aparecem na simulação ali no CDC, né? Antes estava em 60 vezes, estava chegando em 1,14 e 72, 1,28. Aí essa semana eu fui fazer uma simulação, já estava bem diferente, já 1,48 em 60 vezes e estava até maior que isso, que eu não lembro mais, em 72. De repente pegar essas taxas de juros e... Se eu não me engano, agora está chegando a 1,47 aqui, tá? Das Cicobi, por exemplo. É que o CDI aumentou, né? Por isso que teve esse ajuste. Aí, né? É interessante a gente fazer aqui, só que assim, pessoal, às vezes o banco até tem a taxa um pouquinho mais baixa, que a gente coloca aqui, só que a gente prefere colocar a taxa um pouquinho acima, porque se eu falar que é 1,39 e ele chega lá no banco e é 1,5, eles vão reclamar, não, a taxa está maior do que você passou. Agora, se a gente bota 1,5, ele chega lá e dá 1,39, ele não vai reclamar, né? Então, assim, a ideia é só que o Cris, só que eu tenho um outro lado também de visão, né? Às vezes aqui, né, na própria simulação aqui já assusta o cliente, ele não, isso aqui vai ficar muito caro, eu não vou conseguir. Então, de repente, a gente jogar uma taxa um pouco mais baixa aqui, para pelo menos ele ir no banco, ver se consegue uma coisa melhor, né? Às vezes ele já nem vai porque está muito cara a simulação, ele acha que não vai conseguir uma taxa melhor. Entendi. Assim, a gente pode fazer o quê? Talvez botar uma taxa média aqui. Eu só me preocupo um pouco de a gente falar de uma taxa aqui para ele e ele chegar lá e pegar uma mais cara, né? Tem que deixar claro que é uma simulação, né? Pode mudá-la. Quando eu vou apresentar a proposta, você fala, ó, a gente botou aqui a taxa mais alta do banco e você indo lá negociar, você a gente consegue mais baixo que isso, né? Mas Gi, vai querer comentar? Esse efeito psicológico é muito forte, viu, Cris? Quando tu bota uma taxa mais alta aqui, o cara já foge, já vai embora, já não quer mais saber, sabe? Exatamente. E se tu coloca uma taxa mais baixa, porque assim, o processo de tomar decisão, ele é antes dos dados, das informações, sabe? E daí tu vai buscar dados e informações para refutar a tua decisão de fechamento. É o inverso, né? A falsibilidade. Então, se tu coloca uma taxa mais baixa, e depois ele chega lá no banco e a taxa é um pouco mais alta, ele vai fechar do mesmo jeito, porque na cabeça dele ele já comprou o sistema, ele já está com o sistema, na cabeça dele ele já está com o sistema instalado, ele já está economizando, e se ele tiver uma diferença de taxa um pouquinho maior lá no banco, ele já fez o esforço de negociar contigo, de se deslocar até o banco para conversar, né, ou mandar zap para o cara do banco. Então, é mais interessante, né, dentro da cabecinha do cara, botar uma taxinha mais baixa e se ele pagar mais caro no banco, ele não vai reclamar. E ele sabe que o problema não é nosso, o problema é a Selic, o problema é o banco lá, entendeu? Às vezes o cadastro dele, né, que não está tão legal, o banco fez uma taxa muito maior, né? Sim. Uma ação, né? Peterson. É básico, eu concordo plenamente com o que o Givanildo falou, mas tem um detalhe que eu sempre falo para o cliente, isso aqui é uma taxa média, tal, e também tudo vai depender do relacionamento que tu tens no banco, se tu já tiver um relacionamento lá no banco, às vezes até essa taxa pode melhorar, é nessa tocada que eu vou, que daí o cara já se empolga, opa, sério? Não, vê lá no banco. Agora facilitou muito a gente entrar ali no sistema e ver na hora pro cara da ViaCred, né? Tu já faz na frente dele ali, né? Eu já pego a conta dele, tens a sua conta? Tem. Vai lá, faz, a taxa ficou legal aqui, ficou... Semana passada eu fui num cliente e deu certinho o que estava dando na proposta, deu ali pro cara, né? Ele, tá certinho e tal. E ele já se empolgou para ir atrás disso, entendeu? Legal. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai lançar essa proposta aqui hoje para o orçamento, né? Vai editar ela, de que a partir de hoje à tarde ou amanhã de manhã já começa a sair as propostas nesse novo formato, né? Enquanto isso, a gente vai fazer essa página aqui da simulação de financiamento, considerando as parcelas fixas, né, que daí aparece a parcela média ali, fica mais resumidinho. E o que eu vou dizer é o seguinte, então, cada região, os bancos têm taxas diferentes, né? Você pode pegar Cicobi em Rio do Sul, Chapecó, Blumenau, são taxas diferentes. Passem para a gente qual que é a taxa que está sendo mais usual na região de vocês, e a gente personaliza. Quando a gente selecionar a franquia de vocês, ele altera a taxa para a região de vocês, pode ser? Ótimo. E assim, na hora vocês vão passar para o cliente e você vê a taxa que vocês sabem de onde é que saiu essa taxa. Não, foi essa aqui é a taxa da Cicobi, da ViaCred, a taxa média, vocês podem dar a explicação ali conforme
for mais comum para vocês, né? É só passa essa informação para a gente personaliza aqui depois, né? As primeiras propostas vão sair nesse modelo aqui, né? E daí a gente já vai fazendo essa correçãozinha para fazer a nova tabela modelo, tá? E, pessoal, vamos lá, resumindo aqui. A gente teve esse formato que foi feito aqui, né? Com essa proposta. Ela vai começar para vocês. O que eu vou pedir? Façam algumas apresentações para clientes, né? Com essa nova proposta aqui. Leiam ela, entendam bem para conseguir passar bem a informação na hora, né? Acho interessante. Expliquem bem que desse aumento da energia e tudo mais, a economia que ele vai ter, para a gente ter essa sensação, criar essa dor para o cliente. Não, tem uma dor aqui, ó, o valor da energia está aumentando, você está gastando tanta energia, e a gente vai dar uma economia X aqui, né? Depois, façam um feedback para a gente. Christian, as cores ficaram muito fracas, a impressão não está legal. Ou então, não, o cliente não está entendendo bem essa parte. Ou, não, muda a ordem das páginas, bota tal coisa para cima e tal outra coisa para baixo, né? Façam algumas apresentações para clientes, nesse modelo de proposta aqui. Abram os QR Codes, testem, vejam o que tem escrito lá dentro, quais são as coisas que tem no site lá. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, mandem para a gente. A gente vai pegando esses feedbacks de vocês e a gente vai melhorando esse modelo aqui, tá? Eu só peço que façam algumas apresentações para, não, fiz uma só e não deu certo. Façam algumas aí para a gente poder ter uma pesquisa um pouco mais ampla, né? E a gente tem um feedback melhor disso. Pode ser? Edson, fica à vontade. Não, eu quando estava apresentando aqui, eu já fui em cima dos QR Code e já está funcionando. Já coloquei no meu kit, quando eu envio para o cliente para os vídeos, vou colocar esses dois aí para tanto a garantia de geração quanto esse negócio da nova lei, bem interessante. Uhum. É que assim, esse da nova lei, por exemplo, eu comentei ali, ele é um pouquinho mais complexo, né? Então a gente tentou botar uma explicaçãozinha, apesar de tentar facilitar, ainda ficou um PNAzinho que mais grandinha, né? Mas também, estou acessando aqui o QR Code no celular, né? Ele abre uma matéria do nosso site. Então, assim, se vocês tiverem sugestão, Cristian, muda isso, muda aquilo, vão passando essas relações para a gente, né? E daí a gente faz a melhoria disso aqui. E também, como a gente mudou totalmente a proposta, às vezes pode ter alguma coisinha que nem aqui, ó, o ano está aparecendo todos com 2011, né? Às vezes pode passar alguma coisinha meio batida aqui, vocês dão uma revisadinha, se vocês acharem com erro, vocês comunicam que a gente já está na hora daí, tá? E, pessoal, é isso, a gente fez mais ou menos meia horinha ali, acho que é um tempinho legal de treinamento para a gente fazer durante o dia, né? Liberar todo mundo rápido. Se vocês quiserem comentar alguma coisa agora, microfone aberto, tá? Eu queria parabenizar a nossa equipe, né, que colocou a mão na massa para fazer essa proposta sair do papel, o marketing, junto com orçamentos, junto com o Sales Ops e todo mundo aí que trabalhou. Acho que é uma proposta bem bonita e bem atrativa para que a gente possa apresentar para os clientes. Acho que ficou maravilhoso. Parabéns para a nossa equipe, que foi fenomenal. Quase não precisamos colocar a mão na massa, né? Parabéns. Sei. Gila? Eu entendo que muito importante dois pontos, né? Quando aparece uma proposta aí com 15 páginas, mostra realmente que, olha, é uma empresa que apresenta detalhadamente toda a complexidade do sistema solar. Então, isso já, de largada, já mostra que a gente entende e tem um domínio muito grande do que a gente está fazendo, né? É diferente do pessoal que vai lá com orçamento no papel de pão, né, cara? Eles têm uns bloquinhos, cara. Meu Deus, já vi um negócio daquele, é feio. Então, a nossa é exatamente o extremo oposto, né? Muito bem detalhada, né? E o outro ponto que eu achei fantástico é fugir do economês e entrar realmente na cabeça do cara e dizer, ó, o teu problema é esse aqui, meu querido, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para resolver. Parabéns aí a toda a equipe, né? Eu sou suspeito em falar porque eu sou apaixonado pelo projeto solar. Brusque? Pessoal, o Cris, até ali naquela parte da análise do telhado ali, né? Até uma ideia minha, se puder colocar, cara, análise de sombreamento do PV-Sol ali também,
é interessante, tá? Às vezes o cliente, ele, mas por que não usou esse teu layout assim? Por que não sei o quê? Ele fica questionando a gente explica, foi a análise da engenharia e tal, e esse ficou o melhor formato, né? Mas às vezes é legal mostrar também aquela questão da perda que tem nos módulos em determinada posição, né? Uhum. Não sei se daria para colocar ali junto com o layout do telhado final ali. Sim, Ficaria legal. Acho que cabe ali sim, a gente pode botar a foto do telhado, a Emiliana já pega ali do sombreamento e faz a foto do sombreamento também, acho que é legal. Beleza. Ficou bem bonita realmente a proposta ali. Bacana. A gente vai só dar uns ajustes, alguns errinhos que tem ali, conferir as fórmulas ali. Eu vou dizer que hoje à tarde, no máximo amanhã de manhã, já está com o orçamento, deve estar saindo nesse novo modelo aqui, tá? E, como falei, cara, se vocês verem algum erro, alguma coisa ali, comuniquem a gente, né? A gente faz a correção ali. E depois tem as sugestões também, que se não gostei dessa cor, muda o gráfico, faz isso, aquele outro ali, ou bota mais informação, uma coisa ali, e a gente faz isso, né? Como o Gil falou, ficou uma proposta 15 páginas ali com a simulação de financiamento, né? A ideia é justamente a gente passar análise de telhado, a gente mostrar que tem garantia de geração, uma garantia dos equipamentos que é um pouquinho maior ali. Então, realmente mostrar confiança e seriedade do cliente, né? A gente quer trabalhar bastante isso na nossa marca, né? Esse ano em diante. Trabalhar bastante questão de confiança e qualidade, né? Eu acho que isso traduz um pouquinho do que a gente está querendo passar, né? É isso aí. Alguém tem alguma contribuição? Senão a gente pode encerrar aqui a reunião. Então, tá bom? Pessoal, obrigado por participar, tá? Vamos aproveitar agora, a gente já vai finalizar a proposta do orçamento e bora vender. Tchau, tchau. Bons negócios. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Parabéns. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.